Olá, muito boa noite. Fique comigo um pouco mais nessa noite para que a gente possa refletir como caminhar pelas redes sociais, fazendo um trabalho espírita ou não, e ainda manter a virtude humildade, ou pelo menos cultivar essa virtude que para nós espiritistas é tão importante. Fica comigo em Jesus e Saúde Mental mais uma vez. A nossa palestra de hoje, ela versa especialmente sobre essa virtude que em vários pontos do Evangelho de Jesus e em vários pontos da codificação espírita é encontrada como sendo a base, o fundamento da construção de outras virtudes e de uma evolução. E aí eu queria primeiro que a gente pudesse refletir sobre humildade. Humildade, ela tem na base da sua etimologia, na base da sua escrita, um termo em latim, humus. E esse termo significa terra. Então é interessante que humus, essa humildade, que a gente tanto enaltece, significa algo que nos prende, algo que nos deixa o pé no chão. A gente não pode interpretar essa etimologia como sendo humildade algo que nos prende às coisas da terra, porque aí seria um contrassenso. Provavelmente, portanto, essa interpretação da terra na base da palavra humildade significa mais aquela expressão assim, ó, baixa a bola, tem pé no chão, né? Ou seja, sabe dos teus limites, sonha com as alturas, mas se mantém com o pé no chão, porque ainda vai demorar muito tempo para você poder estar nessa altura. É interessante que a palavra humus também a gente encontra na história da história humana, quando você vai estudar o Império Egípcio, né, a civilização egípcia, e vai estudar que nas margens do rio Nilo, quando ele transbordava, ele deixava nas margens uma terra fértil, uma terra com humus. Então, ao mesmo tempo que esse humus significa terra, nos dando a ideia de que nós precisamos ter o pé no chão para poder alçar outros voos, esse humus também nos dá fertilidade, nos dá uma fertilidade de obras. E a partir daí o Império Egípcio ele se funda, se desenvolve, porque em meio ao deserto ele tinha ali as margens do rio Nilo, um humus que fertilizava, que deixava a terra muito fértil a partir dessa água que transbordava. Então veja que o humus do rio Nilo era desenvolvido a partir de um transbordamento. Se a gente pega todas essas etimologias e todas essas percepções e transborda também para um estudo sobre a humildade, a gente vai entender que sim, a humildade é uma virtude base, uma virtude basilar. A humildade está na base que nos prende à terra, mas que não é uma prisão que não faz a gente se desenvolver. Ao contrário, é uma prisão que possibilita o desenvolvimento, a fertilização de outras virtudes em nós. É por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec se propõe a analisar as bem-aventuranças, ele vai colocar os bem-aventurados, os pobres pelo espírito, ou seja, os humildes, porque sem essa virtude maior, todas as outras seriam um simulacro da virtude. Então é interessante que os estudiosos, quando você vê Auguste Comte Sponville, um francês filósofo que vai falar sobre um pequeno tratado das grandes virtudes, ele também vai dar essa ideia da virtude, a humildade como sendo fundamental, né, para poder desenvolver as outras. Quando você estuda a psicologia positiva, a humildade também entra como uma virtude fundamental para o desenvolvimento das outras. E aí fica um ciclo virtuoso. Conforme eu desenvolvo as outras virtudes, por exemplo, uma virtude de ser grato,
eu desenvolvo a humildade, porque eu só consigo ser grato se eu percebo que eu preciso do outro, que eu não sou autossuficiente. Então, a humildade de me perceber autônomo, mas não autossuficiente, desenvolve em mim outras virtudes, como a virtude da gratidão. Então, a humildade acaba sendo um ponto de partida. E a partir desse pé no chão, que fertiliza outras virtudes, essas outras virtudes vão também fertilizando a humildade, fazendo aumentar a humildade, a gratidão aumentando ainda mais a humildade, a percepção de gratidão faz com que eu perceba que eu não sou autossuficiente e isso aumenta a minha humildade, e quanto mais humilde eu fico, mais grato eu me torno, quanto mais grato eu me torno, mais humilde eu sou, e aí fica um ciclo virtuoso, um desenvolvendo o outro. Mas de fato é muito didática e muito simbólica a passagem de Jesus, que enaltece nas bem-aventuranças a humildade como ponto inicial, porque ela seria o ponto de start. Sem ela, os outros seriam os simulacros. E conforme eu vou desenvolvendo as outras virtudes, as outras bem-aventuranças, eu também vou desenvolvendo a humildade. Então, partindo desse ponto de vista, a gente pode agora ampliar a ideia da humildade. A humildade muitas vezes é vista como sendo um rebaixamento, tá? Mas a gente não pode entender a humildade como um rebaixamento de si mesmo. Humildade é saber o que se é. Humildade é ter pé no chão, mas não deixar de sonhar. É ter pé no chão, mas não ficar paralisado. Humildade é ter pé no chão, mas fertilizar. Então a fertilização traz uma série de características de enaltecimento. Então, no exemplo do Evangelho de Jesus, nós encontramos ele como sendo o exemplo maior, né? O guia e o modelo. Então perceba que no guia e modelo da humanidade, Jesus, em algum momento, é questionado quem ele era. E alguns dizem, você é o Messias. E perceba que ele fala, eu sou. Tu falas com sabedoria. Tu falas como quem estivesse falando com a voz de Deus. Ou seja, ele enaltece a percepção daquele discípulo que o chama de Messias, aquele que enaltece a posição de Jesus, e ele não tem uma falsa modéstia, ele tem modéstia. A humildade é modesta, a humildade tem modéstia, mas não falsa modéstia. Então, nesse sentido, Jesus fala, eu o sou. Então veja aí, ele sabe o que é, e ele afirma. Então, por isso, um ser integral, né? Um ser que não precisa esconder os seus méritos, esconder o que se é numa falsa modéstia. Eu o sou. Agora, isso não faz com que ele fique levantando a sua obra, né? O seu poder aos quatro cantos do mundo, se enaltecendo. Na realidade, em alguns momentos, ele até pede que as pessoas que receberam alguma cura pudessem ficar mais em silêncio em relação ao que tem acontecido. Então, em vários momentos você vê a modéstia de Jesus, e eu também diria, nesse momento em que ele afirma eu sou, ele está sendo modesto. Ele não está sendo falso modesto, né? Que aí é o que a gente muitas vezes confunde. A modéstia com a falsa modéstia. Humildade não combina com falsidade nenhuma. Humildade combina com integridade. Então, na humildade, eu percebo as minhas limitações, percebo as minhas fraquezas, os meus nós, os meus pontos fracos. Mas na humildade, eu também percebo o que eu sou, o meu potencial, as minhas qualidades, as minhas conquistas, as minhas virtudes. Então, para se desenvolver as outras virtudes, é preciso ter humildade até para poder perceber e aceitar que você também já tem um germe de luminosidade. Então veja que Jesus fala, vós sois deuses, com D minúsculo. Vós sois o sal da terra. É ele enaltecendo o nosso potencial. E se a gente tem uma falsa modéstia, a gente vai dizer o seguinte, não, que é isso, eu sou muito pouco e não tenho nada disso, eu estou no último da fila. E isso pode até me deixar acomodado. Então, uma humildade acomodada
não é bem uma humildade, é uma falsa humildade, é uma falsa modéstia. Uma humildade mais madura, mais verdadeira, ela não fica se enaltecendo, mas ela também não fica se eximindo, ela não fica se excusando, ela não fica se escondendo. Ela sabe o que se é e a partir daí ela vai em direção da conquista que ela deseja. Eu queria ler no final do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem que o Espírito Ferdinando traz em 1862 em Bordeaux. A missão do homem inteligente na Terra. Não vos ensoberbeis do que sabeis. Veja que ele já começa a frase trazendo essa ideia. Soberba, né, é um enaltecimento exagerado, uma vaidade exagerada. Então ele recomenda, não vos ensoberbeis do que sabeis. Mas ele também não vai dizer, negueis, né? Neguem o que você saiba, tenha uma falsa modéstia. Ele fala para não enaltecer demais, não ficar soberbo. Porquanto, e aí ele vai explicar o porquê, esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. E aí é importante, não é uma falsa modéstia. Olha, eu sei que sou inteligente, você pode dizer para você, pode dizer para si mesmo, mas a minha inteligência é limitada, porque eu sou limitado a determinada área de conhecimento, né? Eu não sei de todas as perspectivas do mundo. Além disso, suponhamos que você seja a sumidade em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes também de vos envaidecer. Porque a gente pode pensar, tá, eu posso ser a sumidade da inteligência nesse planeta. Eu posso ser o homem mais sábio desse planeta, como disseram para Sócrates. Mas Sócrates tem a sapiência de que a sabedoria dele era muito limitada diante da sabedoria universal, diante da força universal. Então ele fala, só sei que nada sei. E essa talvez seja a minha principal sabedoria. A humildade é também uma inteligência. A humildade é também uma sabedoria, porque ela dá o verdadeiro peso do que nós somos e do que nós sabemos. Então, por mais que a gente tenha todo o conhecimento da Terra com a visão espírita, a gente sabe que é um conhecimento limitado. Isso não dá para ficar soberbo, vaidoso demais. Até porque se Deus, em seus desígnios, vos faz nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Então, o homem inteligente precisa aceitar a sua inteligência, aceitar essa característica, até para poder aceitar o papel que ele tem na vida humana de desenvolvimento de outras inteligências. E aí o papel do professor é muito simbólico. O professor precisa assumir que sabe, mas também não ficar preso no que ele sabe e estar sempre aberto para se desenvolver. Porque, afinal de contas, novo, como diria um educador pernambucano, fica velho se não se desenvolver. Então, o novo, ele envelhece se ele não ficar aberto ao conhecimento, que é a construção do conhecimento que é tão dinâmica. Então, nesse sentido, a gente vai para a realidade de hoje, que é uma realidade da rede social, né? Uma realidade que mescla a realidade do toque e a realidade de outro toque, que é o toque do touchscreen, né? Da tela que vai sendo acionada no feed infinito. E o feed infinito das redes sociais dá uma impressão de que nós temos uma infinitude de conhecimentos aí, que nunca acaba. Bem, essa tela, né, que nos conecta ao mundo, e é outra forma da gente interagir com o mundo, e veio certamente para ficar, né, desde que eu tenho 12 anos, enfim, as telas vão se desenvolvendo. Falo 12, na realidade não 12. 12 anos com a internet ali.
a internet entrando na vida, mas aí antes os videogames, depois a internet, depois o smartphone, ou seja, a tela só veio se desenvolvendo e está agora entranhada na nossa vida. E acho que é importante a gente pensar de uma maneira que não seja apenas demonizando essa característica. Mas aí traz um dilema, né? Por exemplo, eu estava num encontro com um colega espírita, trabalhador, e ele, como eu, sempre assim mais retraído, digamos assim. Foi uma pessoa até que demorou também a fazer as redes sociais, como eu também demorei. Apesar de ser da minha geração, a rede social, eu acabei demorando. E aí ele tirou uma foto e brincou assim, vamos depois publicar nas redes de tal instituição que ele representa. E aí eu, pois é, aí ele ficava um pouco acanhado e eu quebrei o gelo falando, pois é isso mesmo, são as novas formas de ser humilde, de trabalhar com humildade. A gente precisa aprender a lidar com essas novas formas de lidar com a humildade. Porque até então, né, a rede social no início era tida assim, só quer aparecer. E aí a gente tem esse dilema assim, né, o quanto a gente fica aparecendo e essa aparência é apenas parecer ser versus o ser. Isso tem, né, um lado ruim, no sentido de a gente, digamos, ficar sempre numa vida excessivamente de tela, a gente perde o momento, às vezes, do que está vivenciando, para poder captar com as telas da fotografia e publicar. Mas, ao mesmo tempo, para as outras gerações mais jovens, assim, isso já faz parte. Então, não sei até que ponto isso seria... já faz parte você estar num encontro, vamos tirar uma foto, tirar uma selfie, e aí você vai se especializando em selfie. Eu lembro que essa coisa de selfie chegou a primeira vez com aquelas câmeras eletrônicas que você tinha um pau de selfie, né? Mas não era a câmera do celular, era a câmera eletrônica que dava a chance de você filmar, de você tirar foto e ver na hora, porque lá no início você tirava foto e só sabia como é que ficava depois com o filme. Então era uma certa ansiedade até que causava, né? Será que ficou bom? Será que não ficou? Aí depois vieram as câmeras fotográficas mais eletrônicas, assim, com mais tecnologia, em que você já podia ver a foto na hora. E aí começou a surgir essa ideia do selfie, né? Da selfie, porque você tira e já dava para ver na hora e apagava da câmera, não apagava. Mas era um processo um pouco difícil, porque para jogar para o computador tinha um tempo para jogar, não tinha tanta rede social. E a rede social, né, o Instagram, o TikTok, vai servindo quase como um álbum de fotografia moderno. É como se fosse o álbum da família. E aí faz sentido, veja, num álbum de família, o álbum que você tinha em casa antigamente, você não selecionava as fotos ruins, né, que você achou que ficou ruim. E aí dava até um certo problema, porque aquela foto de família que você tirou só uma cópia, às vezes uma pessoa ficou com o olho fechado, mas todo mundo ficou bem. E aí essa pessoa tinha que aceitar que não ficou bem na foto. Às vezes podia dar uma confusão, não, essa aqui vai jogar, mas vai jogar e esse momento não foi gravado. Hoje a gente tem outra perspectiva, a pessoa, como não tem o rolo da câmera, aí a pessoa tira 3, 5 fotos e alguma, todo mundo ficou bem, seleciona-se essa, mas não se imprime mais, né? Você não tem muitas fotos em casa, em álbuns de fotografia. Então os álbuns de fotografia modificaram. E ali, por exemplo, o perfil do Instagram serve como quase um álbum de fotografia, né, do perfil da pessoa. E há pessoas que fazem, por exemplo, um perfil, como uma pessoa que conheço, ela tem um perfil pessoal, aí tem um perfil do animal de estimação e tem um perfil da casa. Porque aí no perfil da casa, ela só segue outras casas porque ela gosta de ver, etc. Assim, sites perfis de engenharia, perfis de arquitetura, sabe? O perfil do animal de estimação, ela segue só questões de animais de estimação, de veterinários, de pet shops, enfim. E no perfil dela, ela segue... Então foi a forma que ela organizou na cabeça dela. E aí é interessante que a gente tenha também essa percepção. Começa a ficar um pouco estranho, começa a ficar talvez ruim,
quando a gente inverte, né, os valores. A gente, para poder, né, fingir que a gente aparece mais do que vive. Então a gente acaba invertendo os valores. Uma questão vamos supor, aquele momento que você vivenciou foi muito bom, e aí você tira um registro, né, em algum momento, e em algum momento publica. Ou seja, o evento foi, a felicidade existiu. Aí você vem e só transborda a felicidade na fotografia, nessa nova forma de ser. Mas acontece muito a felicidade superficial. A primeira vez que eu vi isso, eu não tinha na época Instagram, foi uma família que estava almoçando, quer dizer, jantando num restaurante, e eu vi ali todo mundo tirando foto, e depois eu vi uma jovenzinha publicando. Né? Eu vi mexendo no celular e imaginei, ela deve estar publicando na rede social. Então eu não tinha mais saber como é que era a dinâmica, né? E foi interessante que quando ela tirou a foto, estava todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, fizeram pose. Mas foi um jantar que eu estava ao lado e vi, ninguém interagiu, sabe? Não estava aquela felicidade que estava sendo colocada na rede social. Então é uma felicidade de aparência. Então nesse sentido, e provavelmente o comentário foi alguma coisa assim, eita, jantar em família, não tem nada melhor, que felicidade, né? Ou algum emoji, alguma expressão, jantar em família, alguma coisa assim. E aí, acho que isso começa a trazer um problema, né? Uma inversão, parecer muito mais do que ser. E a gente acaba se acostumando com a aparência apenas. E a aparência, do ponto de vista emocional, ela não é o mais importante, né? É a vivência que é o mais importante. Não é a aparência da virtude e humildade que vai nos trazer a sensação, a virtude e humildade. Não é a aparência da virtude, né, de gratidão que vai trazer a vivência de gratidão. Então, a gente começa a ver, né, a responsabilidade e o manejo que nós precisamos ter enquanto pessoas que usam. Mas aí quando eu falo pessoas que usam, até agora eu falei da pessoa que posta. Eu queria colocar da pessoa que vê a postagem. Você e eu, enquanto espectadores da postagem. Porque eu penso também a rede social não só um exercício de trabalharmos enquanto estamos nos expondo a nossa humildade, e aí, de certo modo, deixar uma humildade menos frágil, uma humildade que se expõe, porque também uma humildade que só é humildade porque está escondida, ou seja, eu só sou humilde se eu estiver fazendo meu trabalho e estou escondido, não estou exposto aos elogios e às críticas, né? As duas coisas abalizam bem a nossa humildade, porque a gente vai se acostumando com a crítica, mas o elogio também é importante a gente se acostumar, né? Que não seja uma humildade tão frágil que não consegue resistir a um elogio. Então a exposição da rede social vai treinando também e podendo deixar essa virtude mais robusta, mais, portanto, treinada, né? Mas também de quem está vendo. Porque quando a gente está vendo, a gente é levado a outros sentimentos. Por exemplo, o sentimento de inveja, o sentimento de ciúmes, porque fulano postou a foto com outra pessoa e eu não estou lá incluído. Aí eu me sinto excluído, me sinto enciumado. O sentimento de inveja, porque fulano postou uma foto fazendo tal trabalho ou fazendo tal exposição em determinado evento e eu vou sentir inveja de fulano. Então, é interessante, e eu queria colocar essa reflexão, a rede social não apenas sendo um treino de humildade para aqueles que se expõem, mas também um treino de humildade para aqueles que estão vendo. Porque na medida que eu sinto muita inveja do outro, pelo feed que estou vendo dele, eu estou na realidade também mostrando uma vaidade, um orgulho meu ferido, porque o outro, né, aparentemente está melhor do que eu. Quando eu fico com ciúmes, né, de alguma maneira de me sentir excluído,
eu também estou mostrando a minha vaidade, porque afinal, por que eu tinha que estar naquele evento social? Quem sou eu tão importante que tenho que estar em tudo e não posso ficar de vez em quando, tenho que estar em tudo? Então é um treino de humildade não só para quem se expõe, mas para quem está teoricamente tranquilo, vendo, né, e analisando. E eu diria que é um treino, portanto, para essa pessoa que está vendo, de empatia. Por quê? Porque compaixão eu desenvolvo pelo sofrimento do outro. Mas empatia eu também posso desenvolver pela felicidade, pelo sucesso, pelo álbum de fotografia da família. Eu também posso desenvolver empatia. Por quê? Porque empatia não é só para o sofrimento, mas é também para a alegria, é também para o outro lado da moeda, da vida alheia. Então, nesse sentido, eu acho um grande treino de empatia, dessa empatia mais difícil, porque sentir empatia pela dor alheia é mais fácil, porque aí aciona a compaixão junto. Sentir a empatia pelo sucesso alheio, pela beleza alheia, pela virtude alheia, por tantas coisas alheias, boas, é mais difícil. Porque, em geral, desperta a nossa fragilidade, desperta o nosso ciúme, a nossa vaidade, o nosso fere, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, e a gente começa a sentir ciúmes, começa a sentir inveja e começa a ter uma série de sensações nesse sentido. Então, assim, vem um outro ponto. Eu fico lá caladinho, né, sem postar nada, mas eu sou uma metralhadora nos comentários. Sou uma metralhadora nessa hora. E aí eu acho curioso, porque, veja, hoje eu utilizo bastante mais, né, e tenho treinado mesmo. Por quê? Porque o impacto é muito grande. Você coloca um vídeo ali do Reels, do Instagram, 1 minuto, rapidamente 8.000 pessoas visualizaram. Eu coloquei um sobre demência frontotemporal em relação ao autor Bruce Willis. Rapidamente estava lá 11.000 visualizações, 200 pessoas mandaram para outras, mais de 1.000 likes, ou seja, vários comentários. Impactou rapidamente, né, uma informação que, para eu conseguir ter esse alcance, presencialmente falando, não teria. Então é uma ferramenta que eu acho fantástica de divulgação, e aí eu tenho que, enquanto expositor espírita, trabalhador, né, médico também, palestrante profissional para empresas, enfim, um professor de medicina, uma série de atribuições, eu não me esquivo mais hoje. Eu me exponho, né? Acionei essa característica de coragem para, inclusive, lidar com esse medo, que sempre foi um medo que eu tive sempre tive fazendo exposições. Então, quem está na palestra sempre se expõe na vitrine, né? Então, esse tema da vaidade, do orgulho, sempre, pelo menos para mim, sempre ficou muito na minha cabeça, porque eu deveria combater essa característica e cultivar um pouco mais a humildade. Então, quando chega a rede social, me dá um certo bug, eu fico com medo como é que eu seria isso, até porque no iniciozinho, né, eu usei e recebi críticas muito fortes, assim, de pessoas bem mais velhas do que eu, sabe, que até algumas vezes eram referências para mim, e jovem, né, precisava de referências, às vezes as referências não são tão capazes de serem referências assim, me julgaram como, quer aparecer, quer isso, quer aquilo outro. E aí vários trabalhos espíritas que eu fiz, de livros, sabe, que me colocava em evidência, era visto como se o motivo fosse estar em evidência e não o trabalho em si. Enquanto na realidade todo aquele dinheiro que eu arrecadei era doado. A motivação, aqui entre nós, do primeiro CD que eu lancei de música erudita, eu consegui fazer sozinho, né, com dinheiro próprio, do lanche que meu pai me dava. Eu já estava na faculdade, meu pai me dava um valor para eu almoçar, e aí eu segurei esse almoço, primeiro para poder comprar um violão que pudesse gravar bem, e segundo, para poder arcar com os custos da confecção do CD. E aí, conforme eu ia fazendo, então, sei lá, na época
eu consegui juntar, vamos supor, R$ 700 e eu consegui confeccionar os 1.000 CDs. E desses 1.000 CDs, toda a palestra espírita que eu fazia, eu vendia e o dinheiro todo eu doava para a instituição. Aí o dinheiro, uma parte ficava para poder fazer mais CDs, né? O custo inicial eu nunca cobri, né? Mas ficava uma parte para cobrir novos CDs e o restante todinho para doação. Nunca fiquei nada comigo, nem cobri o custo inicial que tive e aí fui doando. Depois de ir me apresentando com um grupo de música, aí comprei, juntei um pouco mais de dinheiro para comprar um violão para poder tocar melhor. Tudo isso para ter várias fontes de, digamos assim, de divulgação do espiritismo, sabe? A música, a palestra, ou seja, era um jovem, muito jovem, desejoso de divulgar o bem, né? E utilizando os diversos meios que ele tinha naquele momento. E eu me recordo de ter tido muitas de pessoas, como falei, hoje eu entendo que não tinham a condição de estarem no local que minha imaturidade os colocou, né? Porque aqueles que tiveram condições de realmente serem, digamos assim, referência para mim, continuam hoje sendo a referência, porque tem mais maturidade, mas esses outros não entenderam. E eu escutei muitas vezes isso, sabe? E tá querendo aparecer, tá querendo se autopromover, e esqueciam o fundamento por trás de um jovem espírita querendo trabalhar, querendo fazer o bem, querendo divulgar o bem, né? E para isso não tendo nenhum ganho financeiro, pessoal, mas o contrário, se dedicando. Isso me fez retrair, confesso, me fez retrair porque eu fiquei com medo. Será que é verdade mesmo? Será que isso que eu estou fazendo é tudo um simulacro? Ao invés de fazer o bem, eu estou querendo mais aparecer? E fiquei nessa noia, como se diz, porque era muito jovem, até que eu fui entendendo, né, que não era bem isso, né? E me lembro do Divaldo, mais uma vez a gratidão ao Divaldo, porque minha mãe colocou esse dilema para ele. E ele colocou assim: o nosso jovem tem o direito de servir. Interessante, não é o dever de servir apenas, o direito de servir que ele conquistou na espiritualidade, o direito de servir, que ele continue. Então, isso foi uma fala muito importante. Eu me lembro de uma vez que eu até pensei assim, tão triste, tão decepcionado, muito jovem, pensei, realmente eu acho que eu não tenho um trabalho não, porque eu só quero aparecer. E acreditei, né? Desacreditei de mim mesmo, acreditando nessa fala, que era uma fala invejosa, depois de descobrir, uma fala enciumada, uma fala com medo da juventude tomar o lugar. Mas eu lembro que eu continuei, por causa dessa fala muito bem posta do amigo Divaldo para minha mãe, e minha mãe então me falou e eu falei, eu vou continuar. Aí continuei sem muita expectativa, e hoje eu vejo, e por isso estou compartilhando, né, a importância da gente poder utilizar bem esses espaços, e como o trabalho não é só não é o trabalho de cultivar a humildade, continuar cultivando, não é só daquele expositor que se expõe, mas também daqueles que estamos escutando, daqueles que estamos mais observando apenas. E aí isso traz dilemas, traz desafios a mais, né? Como eu coloquei com um amigo também expositor, são as novas formas de humildade que as redes sociais estão nos ensinando. Mas eu também as novas formas de educação, diria. Que eu lembro de uma live que fiz, e nem sempre eu posso estar aqui nesse local de trabalho, né? Eu lembro de uma que era na casa de minha mãe, até saiu um pouco desconfigurada a iluminação, botaram muita iluminação, estava melhor a iluminação originalmente, e na casa de minha mãe, uma senhora, né? Que geralmente senhores têm mais coisas em casa. E aí eu vi uns comentários, puxa vida, até mal educado, dizendo, poxa, não tem espaço para nem respirar, em todo canto de parede tem quadro. Mas veja, o que é que a pessoa foi ficar olhando para dentro da casa de minha mãe, né, e fazer um comentário até mal educado aqui entre nós, porque o objetivo era ver uma palestra espírita. Ela se desfocou tudo. Óbvio que a gente sabe da parte técnica, é importante menos coisas, né, para não desfocar, não acontecer isso. Mas aí vem também, às vezes é o que dá, né? Naquele dia, o único local que eu tive para poder fazer a gravação foi nesse canto. E por que não fazer, né? Porque a gente vai para centros espíritas tão pobres, né? E não ficar falando, olha,
tá faltando reboco, tá faltando iluminação, sabe? Não tinha isso quando a gente ia fazer palestra presencial, né? Nos centros espíritas, mas pobres. Ao contrário, era até meio desumano, meio deselegante, meio antifraterno você ficar vendo essas coisas. Porque até enaltecia, né? A simplicidade. Então, assim, às vezes a gente tem que sim, desse lado, fazer a parte técnica, mas quem está aí também tem que lembrar do ideal cristão. Se você adentra, né, o expositor, a pessoa que está falando, no local que está falando é um local menos abastecido de recursos, ao invés da gente fazer análises pseudopsicológicas do negócio e colocar falas mais ácidas, vamos enaltecer que bom que essa pessoa pôde encontrar esse espaço, como Jesus encontrou todos os espaços, nem que fosse numa tapera, nem que fosse numa casinha muito simples. Então são uma série de reflexões que a gente pode fazer, mas eu queria finalizar com esse ponto. Não se pode, uma humildade não pode ser escondida, né? É preciso utilizar os melhores meios possíveis, os meios mais justos. Humildade não é se esconder. Humildade é estar com o pé no chão, mas sabendo que esse pé no chão faz a gente fecundar outras coisas em nós e nas pessoas. Utilizar as nossas virtudes, como a inteligência ou outra virtude que a gente teve a possibilidade de ter, né? Outra característica boa, digamos assim, para fertilizar, para poder enaltecer a vida dos outros, para poder desenvolver a nós e aos outros. Então, humildade não é se esconder. Se esconder talvez seja mais falsa modéstia. Humildade é saber o que nós somos e a partir daí trilhar com coragem o nosso caminho. Muita paz, até semana que vem.